Boa noite. Meu nome é Márcio, eu sou do Polo de Alagoa Grande e resolvi aceitar a proposta de fazer um vídeo comentando sobre a questão da inovação e educação. Bem, em primeiro lugar, eu acredito que inovação em educação requer a superação das barreiras de uma perspectiva tradicional que ainda perpetua-se na escola, principalmente na escola pública. Nós vemos ainda a perspectiva de se colocar o conteúdo acima do sujeito. Também nós vemos o professor como o detentor do saber. Vemos também o aluno como um sujeito passivo. Então, acredito que inovar é superar essas barreiras, inovar com relação à questão da educação. Bem, com relação ao texto da professora, eu achei muito interessante com relação a muito do que ela tratou, principalmente a preocupação que eu acredito que foi do texto, de mostrar a importância de se trabalhar com as tecnologias digitais, mas principalmente entendendo que se tem que educar para se trabalhar com essas tecnologias digitais. Não basta somente utilizar, como ela bota uma questão bem clara, ela coloca, não é necessário trabalhar com, ou melhor dizendo, não a importância não é trabalhar com, mas sim trabalhar para as tecnologias digitais, ou seja, fazer com que o trabalho com as tecnologias digitais sejam de uma forma consciente. E nós vemos isso com relação ao grande número de informações que se pode pesquisar na internet, na web, mas é necessário uma habilidade de seleção para que realmente as informações possam gerar conhecimento. Isso que é importante, isso que é necessário na educação para as tecnologias digitais. Então, eu acredito que a professora Lebian, no seu texto base, ela traz essa preocupação, fazer com que haja uma educação para as tecnologias digitais, uma educação consciente. E com relação ao vídeo, é muito interessante as experiências nas várias escolas que nós ali visualizamos, e algo inovador que nós podemos identificar. Eu acredito, assim, da minha parte, eu identifiquei a pedagogia de projetos, algo que a gente já presencia nos PCNs. O que é pedagogia dos projetos? É fazer com que os conteúdos estudados eles tenham uma finalidade prática. Não se estuda conteúdos em si, mas sim com a finalidade. Nós vemos ali, né, o estudo de um determinado conteúdo na escola teve um objetivo, como nós vimos naquela escola onde, por exemplo, no Brasil, né, que foi a criação de uma horta, e também aqueles outros exemplos, construção de mini casas, o exemplo também daquela escola onde se dava oportunidade de aprendizado de tecnologias, impressão em 3D, coisa interessante, né? Então, essa questão inovadora da pedagogia de projetos que tem como base a pedagogia ativa, né, onde se coloca
o aluno como um sujeito, um sujeito participativo na construção do conhecimento, na sua formação educacional. É muito importante, nós vemos ali a questão de usar as tecnologias digitais, né, alguns aplicativos, ou melhor dizendo, plataformas digitais, onde os alunos tinham a oportunidade de sozinho escolher o momento de estudar, qual matéria, mas ali nós vemos uma questão que é bem interessante e que nós presenciamos nesse curso que nós estamos fazendo à distância. É a liberdade que é dada ao aluno, mas uma liberdade com responsabilidade. O aluno tem a responsabilidade de estudar o conteúdo, de desenvolver o aprendizado daquele conteúdo. Então, não é porque o aluno ele tem a liberdade que ele vai fazer o que quer, ou muito menos relaxar. Não, ele tem ali que obedecer alguns critérios, cumprir alguns cronogramas. Então, isso nós vemos no nosso próprio curso. Bem, e é muito interessante, né? Essa associação entre educação, tecnologia e outra questão também sobre pedagogia de projetos, até mesmo nos próprios livros didáticos. Eu que sou professor de língua portuguesa, eu vejo isso também nos finais de cada unidade, dada ali sugestões de projetos, né? Por exemplo, se trabalhar com gêneros literários, aí no final da unidade é sugestionado se fazer uma exibição, ou como posso dizer, colocar-se uma exibição no pátio da escola, os trabalhos que os alunos fizeram, ou seja, isso traz uma finalidade para aquele conteúdo estudado, né? Os gêneros textuais, conto, poema. Isso faz com que o aluno ele tenha uma aprendizagem prática, valorativa, significativa. Então, acredito que é isso. As tecnologias digitais precisam ser utilizadas com essa forma consciente para que o aluno aprenda, desenvolva o seu aprendizado, o seu conhecimento e saiba utilizar essas tecnologias para o aprimoramento do seu aprendizado. Essa é a minha posição. E comentando sobre uma postagem do colega, foi José Leandro, ele falou sobre essa questão, sobre a questão dessa pedagogia dos projetos, né? Ele fala bem claro, deixa bem claro, dizendo que sobre essa questão que eu vou ler aqui uma citação, né? Ele diz: a escola deve ser um contraponto real ao mundo virtual, promovendo aulas participativas, projetos sociais, grupos teatrais, hortas coletivas e campeonatos esportivos. Então, isso é o quê? Trazer uma praticidade, ou melhor dizendo, trazer um sentido para o estudo e fazendo aquela relação que é uma relação intrínseca entre a escola e a sociedade, que é necessária haver, né, na produção do conhecimento. Então, essas são as minhas apreciações e uma boa noite, boa tarde, bom dia ou boa madrugada para todos.